Boa noite. Boa noite ao Pedro Tierra. Boa noite a Luciene, ao Márcio, a Ramonildes, por estarem presentes nessa nossa atividade dessa noite. A nossa ideia é fazer um sarau virtual com o poeta Pedro Tierra, nosso colega tocantinense, goiano, e que vem desenvolvendo um trabalho de poesia há muito tempo, desde os idos dos anos 70, quando militava em movimentos populares e organizações populares no Brasil, numa ferrenha luta contra a ditadura militar daquele período, e teve uma experiência bastante complicada, foi preso político por 5 anos, e lá escreveu as suas primeiras poesias, se transformando no seu primeiro livro, Poemas do Povo da Noite. A nossa ideia com essa atividade de hoje, fundamentalmente, é abrir a reflexão em dois caminhos. O primeiro caminho, a própria experiência, o roteiro de vida de Pedro Tierra, que, no dizer de Pedro Casaldáliga, era poeta porque quis ser poeta, nos lançando a memória de uma parte considerável da história recente política do Brasil e também um segundo aspecto dessa nossa atividade é a nossa vigilância com relação ao bioma cerrado. Hoje é o Dia Nacional do Cerrado, e o Pedro Tierra, sendo um poeta do Cerrado, tem muito a contar sobre isso. Ele tem um material produzido sobre o Porto Nacional, que é sua terra natal, e contando um pouquinho dessa nossa vivência do Cerrado. Então, a gente está propondo para vocês hoje uma atividade com essas duas características. A memória, em forma de poesia, em forma de história de vida, em forma de vida real. Portanto, memória, ela se concretiza quando ela se materializa na história, mas ela é retomada no presente, não como um ato de apenas recordar, mas como um ato de superação do passado. E, ao mesmo tempo, é uma referência à data de hoje, e que a gente espera que, na memória, a gente possa fazer a denúncia do que vem ocorrendo com o bioma cerrado, com as queimadas, com o que está acontecendo no ambiente no Brasil. Discutir e pensar em conversar sobre questões ambientais, né? O país está em chamas, o Cerrado está em chamas, o Pantanal está em chamas, a Amazônia está em chamas. Então, a ideia nossa, e agradecemos a recepção de todas vocês, de todos vocês, é um diálogo sobre a cultura, é um diálogo sobre a memória, é um diálogo sobre a poesia, um diálogo sobre as questões ambientais. Então, a gente agradece muito todos vocês. Essa iniciativa é uma iniciativa conjunta de 3 grupos diferentes. O programa de pós-graduação em performances culturais da UFG, o programa de pós-graduação em educação da UFG e a rede rural de estudos, rede de estudos rurais, que é uma rede nacional de pesquisadores que vem desenvolvendo atividades de estudos no meio rural. E 3 núcleos de pesquisas vinculada a esses programas. Então, a gente agradece todo mundo, e eu passo a palavra para a professora Luciene, do Programa de Performances Culturais. Sejam todos bem-vindos, portanto. Boa noite.
É um prazer estar aqui com todo mundo hoje. Essa realmente é uma noite muito especial. Nesse 11 de setembro, a gente tem que encontrar motivos para celebrar o Dia Nacional do Cerrado. Como o professor José Paulo disse, essa é uma iniciativa conjunta e um dos agentes principais dessa iniciativa é a Rede de Estudos Rurais. Então, por isso, eu transfiro a palavra para a professora Ramonildes, para que ela fale em nome da rede. Muito bem-vinda, professora Ramonildes Alves, professora da Universidade Federal de Campina Grande. Muito obrigada a todas e a todos, né, ao professor Zé Paulo, né, a professora Luciene, ao Pedro Tierra, que eu estou tendo o prazer imenso de conhecer, né, foi assim, com muita satisfação que a Rede de Estudos Rurais se incorporou à promoção dessa atividade, né? A gente gostaria de agradecer e parabenizar o coletivo, né, dos programas de pós-graduação da Universidade Federal de Goiás, que está, né, reunida, né, reuniu alguns programas para tornar possível e concreto este momento, né? Os núcleos de grupos de pesquisa também que se incorporaram a esse coletivo. Eu gostaria de dizer, né, em nome da Rede de Estudos Rurais, que essa iniciativa, né, ela é muito mais do que uma atividade meramente cultural, que já não seria pouco, mas ela também é celebrativa e festiva, né? Ao mesmo tempo também tem um caráter, né, mobilizador por tudo que o professor Zé Paulo já mencionou, né, em relação à situação que nós estamos vivenciando, né, de maneira muito desagradável, de maneira muito violenta, é o que vem acontecendo com o Cerrado, com o Pantanal, com a Amazônia. Então, foi uma iniciativa bastante interessante, essa mobilização num momento tão difícil e desafiador da história da sociedade brasileira. Este sarau, portanto, ele traduz assim uma mensagem de resistência e de conhecimento. Acreditamos, né, firmemente, né, esperançosamente, que através da poesia, né, do Pedro Tierra, né, justamente no dia em que nós comemoramos o Dia Nacional do Cerrado, é mais do que uma honra, né? A gente entende que é um dever e um imenso prazer, né, nos juntarmos como amigas e amigos, né, para vivenciar, experienciar essas memórias para a rede, né? A gente compreende que essas iniciativas elas têm neste momento uma finalidade além do acolhimento, da troca de experiências, de afetos e tudo mais, mas ela também é um alimento importante que nos irmana, né, no sentido de que nos fortalece para a luta em defesa das mulheres e homens do campo, das florestas, das águas, dos rios e, mais do que tudo, né, neste momento do Cerrado. Então, parabéns e vamos aproveitar, né, esta uma hora, né, que nós temos para lançar luzes, emoções, energias, que esse momento seja realmente produtivo e alegre, né, para todos nós. Muito obrigada, colegas, e a rede está com vocês hoje e sempre, né? Obrigada. Então, agora sim, depois de ouvir a fala generosa da representante da Rede de Estudos Rurais, a professora Ramonildes, a gente retoma, e nessa retomada eu gostaria de cumprimentar
os professores doutores Márcio Pena Corte Real e José Paulo Pietrafesa, que são vinculados ao programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal de Goiás. Cumprimentar oficialmente a professora Ramonildes Alves Gomes, da Universidade Federal de Campina Grande, aqui representando a Rede de Estudos Rurais, e cumprimentar com um carinho muito especial o poeta, político e cidadão brasileiro, né, numa época em que cidadania passou a ser motivo de desconfiança. Cumprimento o cidadão brasileiro Hamilton Pereira da Silva, conhecido como Pedro Tcherra. Eu cumprimento ainda com muito carinho a todas as pessoas que estão aqui conosco, dedicando um tempo de suas vidas para alimentar a memória histórica, para alimentar a memória poética. Eu falo em memória com um desejo muito grande de dizer que a memória, para existir, precisa ser alimentada. E muitas vezes a nossa memória é acionada fortemente por aspectos da vida cotidiana. Eu digo isso porque foi no dia 7 de julho de 2020, ocasião em que o professor José Paulo Pietrafesa e eu participávamos de uma banca de defesa de doutorado, presidida pelo professor Márcio Pena Corte Real, que nos veio a oportunidade de construir esse momento que se consolida aqui, que se consolida agora. O título da tese, e era uma tese em performances culturais, programa que eu estou aqui representando, o título da tese é O Massacre de Eldorado dos Carajás e o Desdobramento de Lutas de Classes, Narrativas dos Sobreviventes e Formação Política. E essa tese, ela foi elaborada pelo então doutorando, agora doutor, Antônio de Jesus Pereira. A tese foi aprovada e hoje a gente tem mais um doutor. Mas o que eu quero destacar é que foi exatamente a epígrafe dessa tese que nos despertou uma memória. Nos despertou uma memória que precisava ser acionada nesses tempos tão sombrios, nesses tempos tão difíceis, nesses tempos tão áridos, como conversávamos agora há pouco. A epígrafe dessa tese é composta do trecho de um poema de Pedro Tcherra. O poema tem como título A Pedagogia dos Aços. E o trecho que está na epígrafe dessa tese é o seguinte: há uma nação de homens excluídos da nação. Há uma nação de homens excluídos da vida. Há uma nação de homens calados, excluídos de toda a palavra. Há uma nação de homens combatendo depois das cercas. Há uma nação de homens sem rosto, soterrado na lama, sem nome, soterrado no silêncio. A banca ficou extremamente sensibilizada, né? Nós acionamos uma memória que precisa ser acionada, né? Em tempos de perdas cotidianas de direitos, em tempos de ameaças para nos calar a voz, ameaças também cotidianas, em tempos de acirramento dos processos de cercamento, nós precisamos fazer o bom combate. Mais do que nunca, nós precisamos acionar a nossa memória, alimentar a nossa memória, fortalecer a nossa memória. Em tempos de pandemia, nós precisamos compreender que essa pandemia nos faz alertas para a saúde pública e também nos faz alertas para a política e para a ideologia. A pandemia traz para o cenário nacional um modelo de nação que, ao invés de incluir, exclui, ao invés de cuidar, mata, ao invés de garantir a cidadania, degringola a democracia. Então, estejamos alertas, é o chamado que a gente faz hoje, façamos o bom combate, como muito bem ensinou Pedro Casaldáliga. Por quê? Porque nós precisamos recuperar a vida. Com esse convite, eu tenho a grande satisfação de acolher todas as pessoas que estão aqui hoje e passar com muito carinho a palavra para um combatente,
para o Pedro Tcherra. Muito bem-vindo, Pedro. Fique à vontade para usar o tempo que lhe pertence. Boa noite, gente, minhas amigas, meus amigos. Eu estou vestido de amarelo, não é o amarelo por acaso. É porque eu quero que, ao longo dessa conversa, vocês olhem para mim e vejam um pé de ipê, desses que explodem nos meses de agosto e setembro, nos cerrados. Eu estou muito feliz por partilhar com vocês esse 11 de setembro. Esse aqui é um momento de conversa, é um momento de amizade numa moldura de ódio. É um momento de poesia, de memória, de literatura. E eu queria começar dizendo para vocês que não há resistência democrática sem resistência cultural. Ou nós nos reinventamos como sociedade, ou seremos sempre alvo das tiranias. Por isso, em meio a esse circo de horrores em que se converteu o Brasil, a poesia é mais necessária do que nunca. Então, eu quero dedicar esse momento a duas figuras humanas marcantes nas nossas vidas. Eu imagino que não só na minha vida, mas nas nossas vidas. Pedro Casaldáliga, um catalão que nasceu a 130 quilômetros de Barcelona, meu irmão, que se despediu de nós no dia 8 de agosto e está sepultado sob a copa de um piquezeiro no cemitério Carajá, em São Félix, contemplando o rio que ele escolheu como pátria, o Araguaia. E a outra figura é um mineiro chamado Carmo Bernardes, por razões que eu vou explicar aqui ao longo da nossa conversa. Eu quero agradecer ao Zé Paulo, a Luciene, a ideia e o convite, e a todos vocês que estão participando desse momento. Porque eu estou convencido de que, em tempos como esse, a gente utilizar a poesia como caminho para conversar sobre a vida é um desafio. Normalmente se discute economia, e é necessário que se discuta economia. Normalmente se discute política, e é necessário que se discuta política. Mas, como eu disse no começo, não é possível completar essa visão, esse olhar, sem recorrer ao simbólico. Porque a humanidade, ao longo de sua história, ela nunca estabeleceu hierarquias sobre o que deve vir primeiro, se é a economia, se é o preço do arroz que nós estamos discutindo hoje, certo? Se é o calçado, se é a roupa que nos protege. A humanidade quer tudo isso junto. Porque ela quer isso tudo junto, é que a gente encontra pinturas rupestres nas cavernas da Idade da Pedra. Porque o humano tem uma necessidade inarredável do simbólico.
eu acompanhei uma experiência de alfabetização de crianças Tapirapé no fim dos anos 70, em que os educadores, o Luiz e a Eunice, que conviviam com os índios Tapirapé à época, ao confeccionarem a cartilha bilíngue em tupi-guarani e português, ilustrou com desenhos das crianças Tapirapé. E eram desenhos feitos naquele estilo que vocês encontram lá na Serra da Capivara, no Piauí, sobre a vida cotidiana, sobre o plantio, sobre a caça, sobre a pesca, sobre a vida. As crianças fizeram essas ilustrações. Por isso que eu reitero, é necessário que a gente recorra nessa noite, em que eu, na verdade, prefiro chamar de leitura, né, de poemas que procuram nos fazer refletir sobre a vida. Então, nós vamos a outros 11 de setembro. Em 11 de setembro de 1973, ocorreu o golpe de Estado no Chile e a morte do presidente Salvador Allende. Em razão desse golpe, dezenas de milhares de cidadãos chilenos e de outros países que ali encontraram exílio, desterrados por outras ditaduras, foram torturados e mortos ao longo de 19 anos. Tem um outro 11 de setembro. O 11 de setembro de 2001, em Nova York. Foram 2.977 mortos em razão do atentado terrorista às Torres Gêmeas. Essas pessoas estavam trabalhando naqueles edifícios. E hoje nós temos o 11 de setembro de 2020 no Brasil. E lemos nos jornais 130 mil mortos pela Covid-19. A Covid não age sozinha. A mão humana detém a Covid ou colabora com ela. Quando a mão humana assina um ato que nega água às populações indígenas, ela reforça a tragédia da Covid. Nós não precisamos ir mais longe que isso para definir o atual governo brasileiro como um governo genocida. É preciso que a gente esteja atento a todas as mobilizações que se fazem hoje na sociedade brasileira, com a contribuição dos artistas. Nós temos visto isso com muita alegria, porque a presença dos artistas nessas campanhas, como o SOS Chavante, por exemplo, revela a profunda identificação com aqueles criadores de símbolos, os músicos, os atores, as atrizes, a gente do teatro, a gente da música, que emprestam sua voz para defender esses povos, essas comunidades indígenas que resistem há 500 anos, 520 anos, desde o desembarque dos portugueses aqui. Essa é a moldura, nós não podemos ignorá-la. E nós vamos conversar sobre o Cerrado. E há muitas maneiras da gente se aproximar
desse bioma, que não é apenas um bioma, né? A Luciane já nos alertou no comecinho. É uma terra de gente que preservou esse que é o segundo bioma em extensão do Brasil. Esse bioma do Cerrado, ele ocupa 2.045.000 quilômetros quadrados. Isso significa 22% do território brasileiro. O Cerrado é berço de águas. As nascentes das águas que vão para as bacias do Amazonas, do São Francisco e do Rio da Prata. E é a savana mais rica em biodiversidade do mundo inteiro. Num certo momento da minha vida, eu me arrisquei a escrever um livro para criança. Não há nada mais difícil. Tem gente que acha que escrever livro para criança e escrever carta de amor é coisa fácil. Não, não é, definitivamente. Mas eu vou ler para vocês um trechinho do livro Bernardo Saião e o Caminho das Onças, que eu escrevi pensando no público infantil. Recebeu ilustrações de um amigo desenhista de grande talento, o Jô Oliveira, que o Jô é um desenhista do detalhe, ele desenha selos para os Correios. E eu, assim, definia para as crianças, nesse pequeno texto, a minha aproximação com os Cerrados, pensando no meu suposto público infantil. A noite dos Cerrados não cabe dentro de nós. A gente tem que anoitecer dentro dela. É uma escuridão amiga. Se você se deita no capim e mira as estrelas, elas vêm conversar com você. Como essa que agora arrisca o céu e acende seus olhos. Pousam nas moitas de piaçava, cogumelos. Voam em sua volta vagalumes. Vagalumes são estrelas que acabaram de nascer. Ainda não sabem brilhar direito. É preciso um silêncio de flor para ouvir o que elas dizem. Elas falam baixinho, baixinho, quando contam suas histórias. Como se faz um silêncio de flor? É quando os olhos e os ouvidos invadem a alma da gente. É assim como você faz agora. A estrela é que responde. Isso está no Bernardo Saião e o Caminho das Onças. E o meu futuro como escritor para crianças não foi muito brilhante. Então, eu acho que eu fui percorrendo o meu caminho, que é um caminho de memória, inclusive da infância, né? E eu fiz um roteiro para a gente conversar sobre o Cerrado, que começa com um poema que está num livrinho chamado Porto Submerso.
Na verdade, não é o Porto Submerso, é um livrinho chamado Passarinhar. É um outro livro. E que diz assim, falando sobre o Cerrado. Sertão? Não. Sertão quando era livre. Cerrado. Farpado de arames. Cerrado, setembro, mormaço. Um voo pesado de pombas risca a cinzenta gravidez das nuvens. Depois da batalha dos ventos, curiscos, trovões, a chuva branda baixa sobre o verde. E aí o cerrado é todo sucos, resinas, frutos do mel e dos aços. Puçás, piquis, cajus, pitomas, mangaba, bacuris, araçás, seu gosto a graça, filhos de todas as sedes. Meu pai, que era piauiense e semi-analfabeto, ele teve exatos 3 meses de escola, o suficiente para aprender a assinar o nome e fazer as 4 operações, mais ou menos. Né? Ele dizia que os meninos, como os bodes, não são criatura de Deus. E que esses frutos do cerrado eram destinados a essa sorte de criatura, os meninos e os bodes. Ele era um piauiense áspero, mas de fina inteligência, e trazia consigo a marca que é a marca do bom humor, que é a melhor denúncia sobre a inteligência das pessoas. Quem não ri, duvide da inteligência dessa criatura. Mas eu sigo. Eu falei para vocês da camisa amarela, que já foi até letra de samba, mas é para lembrar o IP. E nessa época do ano, mesmo aqui em Brasília, nessa estação orbital que a gente vive, né, o Burle Marx, ele semeou IP em todas as vias de Brasília e ele produziu, ao longo do ano, um calendário de flores, de maneira que, no plano piloto, você não tem nenhum mês do ano em que você não tenha um tipo de flor para iluminar a paisagem. Mas esses paus d'arcos, porque aquilo chama IP, na minha terra de nascimento, no meu Tocantins, o Zé Paulo acha que eu sou goiano. É porque quando eu nasci, isso já faz muito tempo, a minha região era Goiás. Mas eu digo sempre para os meus amigos goianos que o Tocantins ele tem mais a ver com a Bahia, com o Piauí, com o Maranhão, com o Nordeste, do que com o Goiás. Aí eles ficam zangados comigo, mas eu digo, não. É que quando vocês, goianos, escutavam moda de viola, eu escutava a sanfona de Luiz Gonzaga. Porque Goiás não me levem a mal, mas Goiás é uma espécie de subúrbio de Minas. Se você entrasse numa reunião nos anos 70, 80, em qualquer sindicato de trabalhador rural, fosse Anápolis, fosse Ceres, fosse Itapuranga, de cada 10 trabalhadores na roda, 8 eram mineiros ou filhos de mineiros. Então, essa cultura é muito forte. Né? E a cultura da minha gente lá do Tocantins, ela é muito marcada por essa condição
de retirantes, os piauienses, os maranhenses. Eu encontrei em minhas andanças, inclusive pela Ilha do Bananal, por exemplo, lavradores maranhenses que estavam dentro de terra indígena, no Parque Indígena do Araguaia, lá na Ilha do Bananal, em 1978, e ele dizia para mim, assim, eu sei que os índios são os donos da terra, mas essa é a 8ª vez que eu fui expulso e eu não vou mais sair daqui. E o meu papel ali era tentar convencê-lo de que ele não podia ficar ali. Nós vivíamos ali um conflito entre pobres, em que os dois perdiam. Não é? Bem, então, eu conversava, né, com vocês a respeito, né, dos ipês e dos paus d'arcos, e tem um registro, né, nesse poema que eu vou ler para vocês, que chama Paus d'Arcos, que diz o seguinte: Paus d'Arcos, agosto, cerrados. O pau d'arco desata os laços do tempo que se despede, mas permanece contido na cortiça que protege o tronco contra os açoites da seca. Acende sinos de sol, multiplicados como o canto dos galos suspende a manhã, e anuncia, de dentro do sono escuro da madeira, que o cerrado explodiu constelações. Bem, tem uma coisa no cerrado que todo mundo que já passou por aqui, por essa grande área, né, do Brasil Central, mas que vaza, né, para outras regiões. Nós vamos encontrar a região de Cerrado perto de Sorocaba, São Paulo, por exemplo. Vamos encontrar Cerrado até no norte do Paraná. Uma terra estranha para Cerrado, porque Cerrado é terra pobre. Cerrado é terra de cristalino. O bioma Cerrado recobre as mais antigas formações geológicas do planeta. E aí, voltando a Sabino Pereira, meu pai, piauiense da região de São João do Piauí, perto de Floriana, ele me ensinou uma coisa que eu constatei já adulto, de maneira irrefutável. Buriti. O Buriti, dizia Sabino, Buriti é bandeira de água. Quando você atravessa um deserto como o Jalapão, ele dizia, ele não tinha boas lembranças do Jalapão. Ele deve ter amargado muito, porque ele não foi de 4x4, ele estava no lombo de um jegue. A viagem que ele fez do sul do Piauí, da região de Floriano, no Piauí, até Porto Nacional, a cidade que eu nasci, a cidade onde ele se estabeleceu, eles fizeram esse trajeto em 30 dias, um mês de viagem, em lombo de jegue ou a pé. E ele dizia, quando a gente olhava para cima e via um buritizal, ali a gente sabia que tinha água. Então eu deixo com vocês esse Buriti, que diz: em palma verde de Buriti, tranço um balaio de versos para tentar uma última vez recolher o milagre das chuvas. Água das águas, que golpeia luminosa e vertical no coração dos homens e nos lava de todas as culpas,
porque carece de acender na paisagem submersa a eterna condenação da vida. Porque anda vertiginoso o tempo de amanhar a terra e as moças no viço, e discernir nelas, com as pontas dos dedos, os caminhos das sombras e do mel, e arar profundo o ventre da paixão, até que não encontre mais a estrada de retorno e a vida me falte, e a terra e a febre da paixão me convertam em semente de encantados. Essa matéria que só se explica na morte ou no ranger imperceptível da germinação. Pois bem, o Cerrado nós vamos ver ainda um pouco mais adiante. Ele forma uma Mesopotâmia. Ele forma 2 rios gigantescos. Eu vou tratar deles juntos logo mais adiante. Mas o rio da minha infância é o Tocantins. E eu tinha uma discussão com Pedro Casaldáliga, porque Pedro escolheu o Araguaia como pátria. Eu digo sempre isso, Pedro, a pátria de Pedro não era um território, era um rio. Então, ele amava o Araguaia, um rio belíssimo. Mas eu sou do Tocantins, e o Tocantins, para desespero do Pedro, não é um rio feio. E reinava no Tocantins, na altura da cidade que eu nasci, um canoeiro inesquecível, chamado Mestre André. Mestre André, além de canoeiro, tocava clarineta na banda de Mestre Adilino, que era o chefe daquilo que era o nosso prêmio de música, né, nas noites de domingos de festas, sobretudo da igreja. E o Mestre André era um canoeiro exímio, conhecia o rio como ninguém. É o que eu vou dizer a respeito de logo mais adiante, de Carmo Bernardes. A uns 15 quilômetros ao sul de Porto Nacional, antigamente, antes que a sequência de represas, de barragens, convertesse o rio Tocantins num rosário de espelhos d'água, de lagos, e ele deixasse a rigor de ser um rio, nós tínhamos uma corredeira que foi visitada em 1911 pela expedição Oswaldo Cruz, que fotografou essa corredeira chamada Carreira Cumprida. E era uma referência geográfica indispensável pela imponência, pelo perigo e pela beleza. A fundação, os membros da Fundação Oswaldo Cruz mediram a Carreira Cumprida em algo em torno de 12 quilômetros de corredeira. Então, era o Tocantins se rebelando contra o Cerrado. O Tocantins subiu serra e aí desceu esses 12 quilômetros, formando a Carreira Cumprida. E o Mestre André, meu personagem, Mestre André era pai de Bibi, que era minha colega de classe, vizinha da minha casa, só que do outro lado do rio. E eu escrevi várias baladas despidas de música para Mestre André. Uma delas, a última, chama Carreira Cumprida, e diz: canoa, canoa velha, subindo, subindo o rio. Tocada à força de remos, tocada à força de luas. Mestre André, no Jacumã, ordena rumos.
iludi bancos de areia na ilha da velha hora. Aqui, a água é mais branda, tolera mais desafios. A pedra da sereia vigia. Banhada de negro e de lua, vigia o destino dos remadores. Canta para eles avisos, mistérios de encantados. Marulha, fala uma língua de águas e pedras. Paredões, estirões de paz, espelho de água e lua, gamela verde de guardar silêncios. Aqui, o remo não toca a madeira para não inventar ruídos. Aqui é uma geografia antes da voz. Aqui é onde o rio guarda as cantigas que não nasceram. Canoa, canoa velha, subindo o rio. Muralha, marulho, rumores, rugidos, fragor de batalhas. Viajando assim contra a corrente, como quem busca as cabeceiras do tempo, desinventando dias e noites, desmanchando o já vivido, despindo-se das canseiras pela porta dos mistérios. Mestre André recobra a força de água, de menino, força de peixe vivo. Mestre André, canoa nova, encosta a proa na multiplicação das ilhas. Aqui, rio e cerrado confrontam. Fragor, espuma, espadas, estrelas, a feroz movimentação da vida. Força dobrando força, água contra pedra, torrentes, carreira cumprida. Pois bem, eu já vivi mais de 70 anos. O cerrado que eu vi na infância, provavelmente, deve estar cercado em algumas pequenas áreas. Eu tenho até uma informação aqui para dar para vocês. Veja a nossa insensatez como nação. Eu leio uma informação que me dá notícia de que apenas 8% da área dos cerrados se encontra legalmente protegida. 8,21%. Não é à toa que o cerrado se converteu na principal área de expansão da fronteira agrícola a partir dos anos da ditadura militar, a partir da Revolução Verde, a partir do encontro entre o plantio e a mecanização, que nos países desenvolvidos ocorreu nos anos 50, 40, 50, e no Brasil foi chegando aos poucos, a partir dos anos 60, 70, 80, e teve o cerrado que antes era tido como uma área inútil, imprestável para qualquer coisa, porque era imprestável para o capital. Então, o cerrado se converteu numa área de expansão e houve a ocupação, como quase tudo que ocorre nesse país, desordenada, do cerrado. Luciane, querida, se você me deixar conversando aqui, nós vamos, até chegar ao século XXI, vai demorar. Então, você me alerta. Tá? Eu vou fazer aqui uma referência àquela figura que eu mencionei no começo, a quem eu quero dedicar esse momento de conversa que nós estamos tendo, que é o Carmo Bernardes. O Carmo Bernardes é um
chamar o Carmo Bernardi de escritor regionalista é uma imprecisão. Carmo Bernardes é um escritor universal, naquele sentido que o Tolstói dá para os escritores universais. Carmo Bernardes contou da melhor maneira a sua aldeia. Portanto, ele fala para todos os homens. E vocês estão vendo essa figura pujante aqui, né? Não sou exatamente um boêmio. Eu nunca atravesso noites. Eu reservo as noites para as coisas mais agradáveis. Então, não é beber. Então, é muito difícil contar, nos meus mais de 70 anos, uma noite que eu tenha atravessado conversando. Eu devo isso ao Carmo Bernardes. Nós nos sentamos num hotel, num quarto de hotel em Palmas, e atravessamos a noite. Quando a gente começou a conversar, ele era o quarto do Carmo, e ele conversando sobre, eu perguntando sobre os cerrados, e ele contando o que ele sabia sobre os cerrados. Carmo conhecia o Araguaia como ninguém, conhecia esses gerais como ninguém, né? E ele escreveu um livro que foi editado aí em Goiânia, chama Jangala, O Complexo Araguaia. É um livro pouco conhecido. Eu acho que mereceria uma nova edição, né, com a correção de várias imprecisões que tem, né, no texto. Eu tenho esse livro comigo como uma doce lembrança e considero a escrita da sabedoria. E não é a sabedoria acadêmica formal, é a sabedoria de um canoeiro, de um navegador, de um observador agudo do que eram esses campos cerrados que ele viu, onde ele viveu. Carmo Bernardi é de Minas, lá de Patos de Minas, mas foi viver no Formoso, Goiás, e passou a vida no meio dos cerrados, navegando pelo Araguaia e escrevendo de uma maneira extraordinária, até receber o prêmio Casa das Américas, né, pelas memórias de um caçador de onça, né? Essa conversa que nós paramos a conversa quando olhamos pela janela e o sol nascia, me desafiou a escrever um poema longo. Eu acho que nem vai dar tempo, pelos tempos que nós temos aqui, Luciane, de ler esse poema todo. Mas, na verdade, é um poema que serviu como matéria de currículo aqui na Universidade Católica de Brasília, para o pessoal de literatura, e trata dos cerrados. Eu acho que vamos nos esforçar aqui para dar tempo nessa leitura. Ele é introduzido com um poema curto que chama Carvão. E diz: a gengiva de ouro devora a vasta planície. Ardem copas, flores, palmas, pássaros incandescentes. O fogo anoitece a terra e a secreta vontade do fruto. Coivaras industriais reorganizam o cerrado para submetê-lo à tirania produtiva dos homens. Meus olhos cansados miram a tarde que morre e registram ruínas de árvores
que exigem o silêncio da alma como catedrais tombadas. Ardem os ossos das árvores, o verde derrotado, o fulgor da labareda, a palha, a cinza, antigas certezas pulverizadas, a potassa exposta à viração, a busca feroz do carvão. E entra o personagem, ou os personagens, que dão nome ao poema. Os carvoeiros. O cerrado prefigura o carvão? O capim agreste, quando não se acende pelas coivaras do sol, guarda estoques de queimadas para empregar nas secas futuras. A secreta ciência dos bichos adverte. Ali, Ema não bota ovo. O cerrado sabe seus atalhos. A promessa de vida que no ovo lateja. O trabalho da vida que dentro lateja. O disparo de vida interrompido no ovo. Adia a vida que pulsa nos seus guardados. A vida sabe. A vida se esquiva para prosseguir. As astúcias da vida inventam unidades para derrotar os ministérios do fogo? Quem saberá? O cerrado é celeiro de águas, nascentes. O cerrado prepara o deserto? Será o caminho percorrido entre o areal e a floresta? Ou, ao contrário, é a passagem entre a floresta e o pó? O cerrado é a multiplicação, as infinitas diferenças, o labor paciente do mel, das frutas e seus ácidos. O cerrado incorpora o trabalho dos ventos, as águas exiladas, sacudidas do lombo pelas forças primitivas da terra. O cerrado é assim, desigual. O trabalho dos homens organiza o cerrado. Organiza desertos transgênicos de soja, desertos verdes de soja, desertos secos de soja, desertos. O carvão dos cerrados desorganiza o alento dos homens. A respiração sob a fuligem envenena a infância dos homens. Sangra, sufoca. A terra na cinza, a promessa do voo. Os olhos desses meninos sob a fuligem, fagulhas de arrastar entre os fornos os ossos da infância. As linhas das mãos humanas prefiguram o deserto. Contemplo as mãos do carvoeiro. Ásperas, negras, anoitecidas pela jornada, empunharam durante o dia as sementes do sol, presas nas tochas, nas bocas dos fornos. Agora que se vai o sol, sitiado pela extensa escuridão dos cerrados, as tochas são sementes de um sol extinto, trabalhando celeiros de noite e carvão. Conhecerão algum dia essas mãos pesadas sobre a mesa, o surdo poder que carregam? A possibilidade do deserto,
o forno figura um ovo de terra úmida, barro arredondado pelas mãos do carvoeiro. Um ovo que arde na fumaça, um ovo grávido de morte. Devora a lenha dos homens, a vida dos homens, os sonhos dos homens, os homens. O carvoeiro faz o forno refaz o carvoeiro, assalta sua pele, os olhos, a medula. O carvoeiro sonha sonhos de carvão. O carvoeiro faz o forno refaz o carvoeiro, assalta sua pele, os olhos, a medula. O carvoeiro sonha sonhos de carvão. Multiplica-o em cada forno novo, ovo, onde a morte lateja. O carvoeiro, quando mira o gato como tratador, seus olhos parecem desertos. Recriam os primitivos territórios da vida avulsa, de onde veio, e atinam por um instante. A distância é a mãe dos submissos. As mãos estendidas para recolher o vale que prolonga sua servidão sabem de êxodos e algemas. Os braços adquirem a feição escura dos machados. O lingote de aço contém no seu fogo a paisagem que devorou? O lingote não oferece, antes esconde dos meus olhos a paisagem devastada. A usina se nutre dos ossos dos cerrados e dos sonhos escassos dos homens. A usina converte em aço a paisagem e em cinzas o coração dos homens. O lingote é o filho aceso da usina que oculta no seu fogo a lógica do deserto. Esse é o poema que a conversa de Carmo naquela noite me desafiou a escrever. Eu não tenho ideia, Luciane, de quanto tempo eu ultrapassei, porque eu imagino que nós estamos já tem uma hora que nós estamos aqui. Então, eu quero me colocar à disposição se houver ainda algum tempo para alguma questão. Gratidão, Pedro. Esse momento que a gente está vivendo, em que a gente precisa acionar a tecnologia, tem pontos difíceis de lidar, mas tem pontos também encantadores. E um deles é que a gente pode aproveitar cada segundo, né, dessa conexão. Tem um processo de interação tanto aqui no Meet quanto pelo YouTube. Eu vou transferir a palavra para quem está fazendo essa mediação, né, pelo YouTube. Mas antes de transferir a palavra, eu gostaria de dizer que já que a gente veio para o Meet, nós somos agora aqui 69 pessoas, né? Já que a gente veio para o Meet, caso tenha alguém que queira acionar o microfone e interagir rapidamente com o Pedro Tcherra, pode ficar à vontade para fazê-lo. Nossa intenção é ficar aqui ainda, talvez uns 15, 20 minutos, né? E aí eu abro a palavra. Já tem alguns pedidos, né?
Mas eu peço que, especialmente para quem pediu, que abra o microfone. Não vou me estender muito, é só gratidão. São palavras que nos inspiram, são palavras necessárias. E eu gostaria de perguntar se alguém aqui no Meet quer, de fato, fazer algum pedido ou alguma intervenção. Que abra o microfone, por favor. Então, Luciene, Milton, tem uma pessoa, acho que é Guimar, ele estava sugerindo, Hamilton, um comentário que você falasse o poema, acho que do Padre Josimo. É isso mesmo, Zé. E aí, nós que vivemos todo aquele momento, né, Hamilton, foi bastante. Mas aí, que se você achar também, não é? Você é o convidado. É isso mesmo, Zé. O professor Egmar Chaveiro está aqui com a gente. E ele também disse que se possível, se for possível, recite o poema A Morte Anunciada, de Josimo. Bom, vejam só. Há pouco tempo atrás, eu recebi esse pedido, salvo engano, do Egmar, numa outra atividade dessa, né? E eu confesso a vocês que não tinha incluído aqui no meu roteiro essa possibilidade, porque as pessoas têm me pedido muito para dizer o poema do Pedro, que é Um Par de Sandálias para o Peregrino, que eu publiquei recentemente, por ocasião da passagem do Pedro. Mas eu não tenho nenhuma objeção, né, da gente recuperar a memória de Josimo aqui, né, nesses minutos finais. Também não é um poema, isso é um problema, meus poemas são longos, não são poemas curtos, mas o poema do Josimo é um poema muito marcante para eu não digo, seria muita pretensão minha dizer para uma geração de lutadores, mas muita gente conhece trechos do poema, né, do Josimo, porque, como eu disse, é um poema longo, mas tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo aqui nessa noite. Eu introduziria dizendo o seguinte: no dia 14 de abril de 1986, eu me encontrei com o padre Josimo Tavares em Araguaína. Era meu companheiro, ele lidava com uma situação dramática na luta entre poceiros e grileiros no Bico do Papagaio. E nós estávamos reunidos ali para convencê-lo de que ele precisava se retirar da região para preservar a vida. Então, eu me encontrei com ele nesse 14 de abril. No retorno para casa, ele sofreu um atentado quando regressava para casa. E eu retrato esse momento no poema que se chama A Morte Anunciada, de Josimo Tavares. Há um dizer antigo entre os homens da raça dos rios. A morte, quando se anuncia, devora a sombra do corpo e inventa a luz da solidão. Você se afastou sobre o sol. Era 14 de abril. Busquei-lhe a sombra sobre o chão da rua e não havia sombra. Ainda busquei tocá-lo,
Falamos da vida e da morte. A arma que me matará já está na oficina. E você sorria manso, desde a defendida solidão dos místicos. Falamos da luta e da necessidade de prosseguir. Os tecelões da morte forçam os teares, arrematam os fios do tecido que te cobrirá. Incendiaram nossas casas, destruíram plantações, saquearam celeiros, derrubaram cocais, envenenaram as águas. Invadiram povoados, torturaram nossos pais, arrancaram as orelhas dos mortos, atiraram nos rios corpos mutilados, derrubaram a cruz que erguemos, sinal aceso de nossa memória. Cortaram a língua dos nossos mortos, violaram nossas filhas, assassinaram inválidos, queimaram crianças de colo, cercaram a sangue e fogo a terra que trabalhamos. Quem emprestará a voz ao idioma do perdão e protegerá com súplicas o riso dos assassinos? Aniquilaram a raiz da esperança. Esgotou-se o tempo de tolerar e desatou-se a hora da vingança, o primitivo nome da justiça. Todos sabiam dessa morte. Acerca do latifúndio, sabiam. Os pistoleiros, os assalariados da morte, a polícia fardada e paisana, o jetate, os garimpeiros, os bêbados, as prostitutas, as professorinhas, as beatas, as crianças brincando no areal da rua, sabiam. Os homens da terra, os poceiros, os saqueados, as mulheres alfabetizadas pela dor e pela espera, sabiam. O prefeito, o juiz, o delegado, a UDR, os fazendeiros, os crápulas, sabiam. As mãos dos assassinos poliam as armas. A igreja sabia e esperava. A haste orgulhosa do babaçu sabia e dobrava as palmas num lamento e multiplicava a ciência dessa morte. Os passarinhos, o relógio dos templos, mastigando o comboio das horas, e não se deteve. A água dos rios não se deteve, fluindo irremediável a hora dessa morte. A pedra dos caminhos sabia e permaneceu muda. O vento sabia e anunciava seu gemido, todavia indecifrável. Tuas sandálias sabiam e continuaram a caminhar. Eu, que nasci votado à alegria e vivo a contar o rosário interminável dos mortos, não fiz o verso espada de fúria que cindisse em dois o comboio das horas e descarrilasse o tempo dessa morte. Você sabia e sorria apenas, como quem se lava para chegar de vestido de algodão e transparência à hora da solidão. Quem é esse menino negro que desafia limites? Apenas um homem. Sandálias surradas, paciência e indignação. Riso alvo, mel noturno, sonho irrecusável. Lutou contra as cercas, todas as cercas. As cercas do medo, as cercas do ódio, as cercas da terra, as cercas da fome, as cercas do corpo, as cercas do latifúndio. Trago na palma da mão um punhado da terra que te cobriu. Está fresca, é morena, mas ainda não é livre como querias. Sei aqui dentro que não queres apenas lágrimas. Tua terra sobre a mesa me diz com seu silêncio agudo:
Meu sangue se levantará como um rio acorrentado e romperá as cercas do mundo. Um rio de sangues convocados atravessará a tua camisa e ela será bandeira sobre a cabeça dos rebelados. Goiânia, maio de 1986. Obrigada, Pedro. Realmente é uma noite muito especial. Tem um outro pedido da Heloísa. Se você quiser recitar, por favor, um par de sandálias para o peregrino. A minha sugestão é que seja esse o último pedido, até para não nos cansar demais. E aí, na sequência, o professor Zé Paulo faz o encerramento. A gente pode encaminhar assim? Pode, eu sou parte dessa reunião aqui, estou muito comovido com ela, mas acho que uma homenagem final a Pedro, eu acho que fecha bem o espírito de tudo que vivemos aqui essa noite. E o formato desse nosso encontro em reunião foi um acaso. A gente teve problema com a transmissão pelo YouTube e acabou que entrar todo mundo para essa reunião ajudou a gente a ouvir, a ver um pouco mais de sensibilidade, porque a gente se sentiu junto, de fato, nesse espaço aqui. Obrigada, viu, Pedro? Eu que agradeço. E agradeço ao Egmar por ter pedido o poema do Josino. Bem, gente, Pedro Casaldáliga foi uma espécie de irmão mais velho. Pedro nasceu em 1928, portanto, ele era 20 anos mais velho que eu. Mas nós nos tornamos amigos de infância, desde que nos encontramos. Numa manhã de sábado de 1974, recebemos a visita solidária de Pedro Casaldáliga. Éramos 42 presos políticos cumprindo pena no Carandiru, em São Paulo. Nada em sua presença ou indumentária o distinguia como um príncipe da igreja, um bispo. Sua presença ali me comoveu. Ele sabia que a maior parte das pessoas que visitava sequer partilhava com ele suas convicções de fé. Mas ele era apenas um homem que ali estabelecia um laço entre homens perseguidos. Oferecemos a Pedro um par de sandálias que confeccionamos na oficina do Pavilhão 5. Eu registrei esse encontro com os versos "Um par de sandálias para o peregrino". Um par de sandálias para o peregrino. Seja quem for o peregrino que nos vem. Um par de sandália para proteger os pés da áspera pedra dos caminhos. Rústicas, recortadas em couro e utopias, trabalhadas pelas mãos de perseguidos que lavram na sombra a árida matéria dos dias. Na larga história do tempo, a noite, sem saber, foi condenada ao círculo perfeito da agonia. Mãe e coveira da manhã anunciada. Recolhemos sonhos, dores, esperanças. Polimos tormentos, penas, fúrias. E o impulso elementar de liberdade que orienta os passos desse estranho peregrino.
busca o martírio. O martírio não se busca, se vive. Como se vive la muerte que dá sentido à minha vida. Percorrerão o pó dos caminhos, a vasta geografia do drama urdido pelos filhos do êxodo e da miragem. Por nossas mãos que trabalharam o couro, a borracha, as fivelas, a fugitiva parcela de sonhos que cultivamos, as sandálias do peregrino vão palmilhar os desertos da alma, a dor, a impossível alegria do povo, para oferecer o bálsamo da palavra e, quem sabe, os leites minados da lua, para nutrir a esperança que nos mantém pulsando. E para repetir com ele, me atengo a lo dicho, la esperança. Carandiru, 1974, pavilhão 5. Anos depois, eu reencontrei Pedro. Calçava aquelas sandálias. Esse homem luminoso, ameaçado de morte por latifundiários e pistoleiros, viveu protegido por uma pequena casa de adobe, de portas sempre abertas, às margens do Araguaia. Prosseguirá nos enviando alento, estímulo, beleza, integridade, como quem oferece tijolos para a construção de nossas utopias. A nos ensinar a permanente lição de sua própria vida. Se é verdade que não se transforma sem lutas uma sociedade, é verdade também que não se transforma qualquer sociedade sem poesia. Muito obrigado. Pois é, Pedro Tierra. Muito bem. Nós é que agradecemos, como a Angelita escreveu ali, relembrando os nossos idos da década de 80 e 90, naquelas campanhas, nas lutas, rememorar, que é um dos temas desse sarau. Acho que o Hamilton, eu não consigo, Hamilton, chamar de você, Pedro Tierra, não consigo. Hamilton, acho que o que fica mesmo, que você nos traz, é nutrir a esperança, essa utopia que às vezes a gente discutia lá para trás. O Hamilton é o homem da utopia. É por quê? Porque o Hamilton é o poeta que nos acompanha. Então, a gente agradece muito, muito. Acho que teremos um final de semana para repensar um pouquinho esse quadro, né? Esse quadro que não é só caótico do ponto de vista da pandemia, ele é destruidor do ponto de vista da política e da economia. Acho que nos nutrir dessa esperança, dessa utopia, da sandália do Pedro, feita por presos políticos de uma ditadura sangrenta, e que perdurou com o Pedro na esperança, na nutrição da luta, é que nos leva a agradecer a presença de 69 pessoas, mas nós aqui da organização, ao poeta Pedro Tierra, ao meu amigo Hamilton, de convivência aí de alguns dias, e agradecer a todos vocês, colegas da Faculdade de Educação, colegas da Rede de Estudos Rurais, a Ramonildes, que se dispôs a nos ajudar na montagem
desse pequeno evento. A Carla Emanuela, que é nossa representante aqui no Centro-Oeste, o Márcio, que orientou o Antônio, Luciene, foi muito bom, a gente está junto, as meninas que nos ajudaram com a tecnologia. Então, agradecer a todos vocês, né? Temos vários professores lá da Faculdade de Educação, do PPGE, agradeço a presença, e deixando as portas abertas para o Pedro Tierra retornar com a gente em outros momentos, também de esperança, também nos ajudando a nutrir essa utopia contra esse pandemônio que está destruindo o Estado brasileiro, destruindo a população brasileira, 130 mortes. Ele vai pagar a conta disso, 130 mil, isso, estou sendo corrigido aqui. Enfim, é isso, gente. Vamos em frente, muito obrigado por todos tenham uma boa noite, e muita esperança, nutrir a esperança, nutrir a esperança. Obrigado por todo mundo aí. Tchau, tchau. Gratidão, Pedro. Vejo você, Márcio. Um grande abraço. Tudo de bom. Abraço, Pedro. Graças. Obrigada, pessoal. Bom fim de semana. Estamos Você juntos. também, criança. Obrigada, professora. Obrigada, Pedro. Tem esperança.